Pessoal, a gente vai dar continuidade à aula anterior em que a gente começou a ver a análise de perfil de investidor, só que sob a ótica da CVM. Agora a gente vai ir além, vai ver outros conceitos que ainda estão relacionados à análise de perfil de investidor ou apenas API. Bom, a gente vai começar aqui falando a respeito dos controles internos. A gente já viu que o processo de suitability ele deve existir, que consiste na adequação do perfil do investidor com o do produto de investimento. Ver se o perfil do investidor está compatível com o produto de investimento que ele pretende investir. O fato é que as instituições elas devem fazer essa verificação, essa análise, e para que elas façam devem existir controles que vão estar ali atuando para ver se ela realmente está fazendo. É isso que a gente vai ver agora nesse capítulo do código. Portanto, em relação a regras, procedimentos e controles internos obrigatórios, tem-se que as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários, ou seja, aquele pessoal que está distribuindo produtos de investimentos, que se organizem sob a forma jurídica, são obrigados a, estabelecer regras e procedimentos escritos, bem como controles internos, passíveis de verificação. Esses controles vão ter que permitir o pleno cumprimento do dever de verificação da adequação do perfil do investidor. Adotar políticas internas específicas relacionadas à recomendação de produtos complexos, que ressaltem no mínimo os riscos da estrutura em comparação com a de produtos tradicionais, a dificuldade em se determinar seu valor, inclusive em razão de sua baixa liquidez. Então, deve haver essas políticas internas relacionadas a esses produtos que são mais complexos, que têm características de investimento que são mais complexas, seja por ter mais risco, por ter uma menor liquidez, por exemplo, e comparar eles com os investimentos tradicionais, mostrar para os investidores por que eles justamente são mais complexos do que os tradicionais. Bom, indicar um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela resolução CVM número 30, que é essa resolução que a gente está estudando nessa aula e também estudou na aula passada. Esse diretor, então, o diretor estatutário aqui, ele deve ter sua nomeação ou substituição informada à CVM no prazo de 7 dias úteis. Além disso, também deve encaminhar aos órgãos de administração da sua instituição, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês anterior à data de entrega. Então, o que vai conter nesse relatório aqui? Uma avaliação do cumprimento pela pessoa jurídica de regras, procedimentos e controles internos suitability, as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronograma de resoluções dessa. Então, percebam que esse diretor estatutário, a nomeação dele e a substituição tem que ser informada à CVM. E também, agora, esse diretor, na verdade, ele deve encaminhar aos órgãos de administração esse relatório em duas vezes ao ano, né? Nos meses de janeiro e julho. E esse relatório ele vai ter exatamente essas informações aqui. A avaliação do cumprimento das regras de sustentabilidade e as recomendações das deficiências, né? Como corrigir essas deficiências. Em relação às atualizações das informações relativas aos perfis dos clientes, então, basicamente aqui, aquelas informações que são levantadas nos cadastros, essa atualização ela deve ser feita em intervalos não superiores a 24 meses. E a nova análise e classificação das categorias de valores imobiliários definidas por si em intervalos também não superiores a 24 meses. Embora tenhamos visto que a verificação do perfil do cliente é, via de regra, obrigatória, a regulamentação cita casos em que ela é dispensável. Então, de maneira geral, eu digo as instituições financeiras, elas têm que fazer esse processo de verificação do perfil do investidor. Isso é a regra geral, mas existem alguns casos em que não é preciso fazer isso, ou seja, que essa verificação é dispensável. Bom, quais são esses casos? Se o cliente for um investidor qualificado. E aí tem um detalhe muito interessante aqui e que pode levar a erro na prova. Então, de maneira geral, tem que se fazer o processo de análise de perfil. Se o cara for um investidor qualificado, não precisa fazer, mas aí depende. Depende porque é só se ele for um investidor qualificado que não for uma pessoa física. Olha esse detalhe. Então, se o cliente for um investidor qualificado, com exceção
de pessoas naturais que possuem investimentos financeiros em valores superiores a 10 milhões. Nesse caso, ele é um investidor profissional, lembra? Se ele atestar, possui investimentos financeiros em valor superior a 1 milhão. Nesse caso, ele é um investidor qualificado. Lembre-se que investidores profissionais também são investidores qualificados. E ainda, que tenham sido aprovados em exame de qualificação técnica ou que possuam certificações aprovadas pela CVM, como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas, consultores de valores imobiliários, quando estiver atuando através dos seus recursos próprios. Percebam que esses três aqui, embora sejam investidores qualificados, eles não estão sujeitos à dispensão da verificação do perfil do cliente. É só essa dispensa, ela só está válida para os investidores qualificados que são os outros, como, por exemplo, instituições financeiras, fundos de investimento, outras instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen, clubes de investimento. Bom, essas sociedades também de capitalização, enfim, essas instituições, elas estão nessa regra de exceção que elas podem ter o perfil dispensado. Mas se for pessoa física com mais de 10 milhões, que na verdade é um investidor profissional, ou ainda se for um investidor qualificado, nesse caso elas não estão cobertas nessa situação aqui de dispensa. Ou seja, nesse caso aqui tem que se fazer o perfil, tem que fazer a verificação do perfil do investidor. Bastante atenção, porque se cair lá que for uma pessoa que tenha mais de 10 milhões e que adicionalmente atestou por escrito a sua condição de investidor profissional, ela não vai ficar isenta da verificação do perfil. Embora, aqui dando continuidade, né, a gente viu então que é dispensável quando for investidor qualificado, mas também quando o cliente for pessoa jurídica de direito público, então um órgão da administração pública. Se o cliente tiver sua carteira de valores imobiliários administrada discricionariamente por administradores de carteira de valores imobiliários autorizados pela CVM. Se o cliente tiver o seu perfil definido por um consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM nos termos dessa resolução aqui, desde que a pessoa habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição, daí tem essas duas regras, tenha acesso à avaliação de perfil feita pelo consultor e que verifique que os produtos, serviços e operações comandados pelo cliente estão diretamente relacionados à implementação de recomendação do consultor de valores imobiliários controlado pelo cliente. Pessoal, em relação a essas regras aqui, tem que saber, mas eles vão vir aqui, porque a pegadinha aqui ela é muito grande. Então, de maneira geral, se faz a verificação do perfil do investidor. Não precisa se fazer quando for investidor qualificado ou então algumas dessas situações aqui. Com o detalhe de que se for pessoa física com mais de 10 milhões, com mais de 1 milhão ou ainda pessoa aprovada em certificação da CVM, nesse caso tem que se fazer mesmo assim a verificação do perfil do investidor. Bom, a gente já viu isso no finalzinho da aula passada, que existem situações em que o distribuidor de produtos de investimento ele é vedado de recomendar o produto de investimento. São situações em que não haja adequação, então a desadequação entre o perfil do investidor e o perfil do produto de investimento, quando existe a ausência de perfil do investidor ou quando o perfil do investidor estiver desatualizado. São essas três situações aí em que o distribuidor não vai poder recomendar o produto. Mas, conforme já aparecia lá no código de distribuição da Anbima, ainda assim o distribuidor ele vai poder aplicar esses valores para o cliente. Mas quando? E agora é o que a gente vai ver aqui. Então, venda de um produto não adequado. É possível que o cliente contrate um produto cuja recomendação lhe é vedada, daquelas três situações que a gente colocou, seja por qualquer um dos motivos: perfil não adequado, informações insuficientes ou ausência de perfil, né? Ou por essas informações estarem desatualizadas. Para isso, contudo, quando esse cliente ordenar a realização da operação pela primeira vez, o integrante do sistema de distribuição acionado deve primeiro ele alerta o cliente com a indicação clara das causas de divergência, acerca se é da ausência, se é da desatualização ou se é da inadequação. Que nem lá no código de distribuição, o primeiro ponto é que ele alerta. O segundo ponto é que se ainda assim o investidor ele insistir em fazer essa aplicação, aí então o distribuidor vai obter declaração expressa do cliente de que ele está ciente da ausência ou então da desatualização ou ainda da inadequação
do seu perfil. Essa parte aqui também é bem interessante e eu guardaria ela para fins de prova, juntamente com essa parte aqui das situações em que a gente tem a exceção para a verificação do perfil do cliente. Claro, né, destacando esses casos que é a exceção da exceção, que é o investidor ali, pessoa física. Bom, pessoal, a gente termina assim então a nossa segunda parte da análise de perfil de investidor e a gente vai para a terceira. Até lá!